Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Ouvinte dizendo, JR, o texto de 1 Coríntios 11:27 diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, ele será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que é comer a Santa Ceia indignamente, hein? Quais os perigos que corro ao participar da ceia dessa forma? Porque não são todas as pessoas que podem participar da ceia. Existe alguma situação em que não devo tomar a Santa Ceia? Este é o Debate 93. com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Paulo Afonso Generoso, pastor da Assembleia de Deus Betel, na nossa querida São Gonçalo, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Dentro dessa palavra inicial que a nossa ouvinte nos traz, ela cita o texto da carta do apóstolo Paulo, e depois faz a referência a comer de maneira indigna, né? E aí, na sequência, vem a sua frase: quais os perigos que corro ao participar da ceia dessa forma? Para participar dessa forma, e preciso até explicar o que seria, do seu ponto de vista, participar da Santa Ceia de maneira indigna. É a referência do texto bíblico e para os nossos ouvintes entenderem. Claro que alguém pode pensar de maneira diferente. Por isso, nós temos uma mesa e aí cada um vai poder opinar, trazer o seu posicionamento dentro desse assunto. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR, bom dia também aos queridos debatedores e bom dia para o povo de Deus ligado no 93. JR, é um assunto bastante relevante e eu acredito que está na hora das igrejas falarem um pouco mais de ceia do Senhor em face da banalização da ceia do Senhor, o que está ocorrendo aí em muitos lugares, em muitas igrejas, de tal forma que qualquer um hoje toma a ceia do Senhor. E o texto é muito claro, e o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre tomar a ceia do Senhor indignamente, nós precisamos compreender primariamente que a dignidade, se for encarada sob esse aspecto de ser digno, ninguém é digno de participar da ceia. Mas a dignidade está em participar da ceia de uma forma digna. Ou seja, Paulo não diz que devemos ser dignos de participar da ceia, mas que devemos tomá-la de forma digna. Todavia, a fim de participar dignamente, é preciso examinar o coração. E, ao examinar o coração, nós temos que discernir, primeiro, o que significa a ceia. Discernir os pecados e confessá-los ao Senhor. Pois quando a gente toma a ceia com pecados encobertos e sem o conceito e sem a ideia primária do que significa a ceia do Senhor, e sem confessar, a gente se torna réu do corpo e do sangue, pois foi o pecado que o pregou na cruz. Daí, se não discernirmos nossas transgressões, Deus nos julgará e disciplinará até que confessemos e deixemos esse pecado. Isso é texto de uma lição de escola bíblica dominical. Então, acredito que essa lição, ou seja, a ideia de se falar sobre ceia do Senhor, é uma necessidade fundamental nos dias de hoje. Eu quero parabenizar
você ter escolhido essa carta, para que a gente então possa dar um esclarecimento nesta manhã, ao longo do debate, sobre o que é essa indignidade, sobre o perigo de se tomar a ceia do Senhor indignamente, né? E como se deve tomar a ceia do Senhor com dignidade. Pastor Wander Gomes, da Primeira Igreja Batista do Recreio, muito bom dia. Seja bem-vindo, pastor Wander. Que pensa o senhor sobre esse assunto? Estamos na frase: quais os perigos que corram ao participar da ceia dessa forma indigna, mas antes explicando para o nosso ouvinte o que seria, na sua opinião, participar ou o que é comer a Santa Ceia indignamente, como cita aqui o ouvinte no seu texto, no seu e-mail. Bom dia, JR, bom dia a cada debatedor, aos nossos ouvintes. JR, é importante nós entendermos qual era o contexto no qual Paulo estava escrevendo. Havia naquela época um jantar, digamos assim, que era preparado por toda a igreja antes da celebração da ceia do Senhor. E nesse jantar, os que tinham muito levavam muito, e os que tinham pouco não tinham condições de levar nada, e os grupos ficavam segmentados. No final da história, aqueles que muito tinham acabavam comendo muito, e alguns até se embebedavam. Isso está na Bíblia. E quando chegavam na celebração, na hora do culto, da adoração, estavam bêbados. Iam participar da ceia do Senhor, que era comum em cada reunião de ajuntamento da igreja primitiva. Quando chegavam para celebrar a ceia, estavam embriagados. E também acontecia daqueles que não tinham nada, o grupo dos mais pobres chegavam à ceia e faziam da ceia um verdadeiro jantar, um lugar, um momento para matar a fome. Então Paulo está sistematizando a questão da celebração da ceia com a igreja de Corinto, o que nos serve muito, e eu acredito que tomar a ceia do Senhor indignamente é não ter consciência do significado e daquilo que a pessoa está fazendo. Uma pessoa que não tem esta consciência do que é a ceia, o que ela simboliza e o que ela significa, não pode apenas comer a ceia do Senhor. Ele tem que participar deste ato memorial de celebração que nos remete ao sacrifício vicário de Jesus Cristo. Muito bem, está conosco também o reverendo Evaldo Beranger, da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo, em Laranjeiras. Muito bom dia, seja bem-vindo, reverendo Evaldo. Dentro desse aspecto, o que é comer a Santa Ceia indignamente, na sua opinião, meu querido irmão? Bom dia, JR, um bom dia aos componentes da mesa e um bom dia muito especial para os ouvintes da Rádio Achadá, incluindo os ouvintes lá da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo. JR, eu creio que a explicação caminha, por isso que o pastor Wander acabou de colocar, o reverendo o pastor Celso e o reverendo Celso Afonso Generoso. Também conhecido como Paulo. Paulo, desculpa. Também conhecido como Paulo, né, Paulo? Em geral é Paulo, né? Celso só de vez em quando. Pois é. Mas ficou bom, não né? Ficou, Paulo? Celso também é bom. Pois é. Mas o que eu queria colocar é que eu acho que conforme o que a gente vê na exegese desse texto, com todos esses antecedentes que foram colocados aqui, de fato o contexto da koinonia, que era aquela festa, aquela reunião de amor, e em Corinto havia um desregramento disso, havia um desprezo de uns com os outros, havia uma certa vantagem de um para com o outro. Eu creio que esse texto aqui, quando ele fala de comer ou beber indignamente, ser indigno não é uma coisa que acontece só pela ignorância. Quer dizer, eu não sei o significado, não. Comer a ceia, tomar a ceia indignamente é participar da ceia conscientemente de que eu estou em pecado e não estou disposto a abandonar o pecado. É muito mais sério do que isso, porque o texto diz que alguns ficaram doentes e alguns até dormem, no sentido de que morreram por conta disso. A grande indignidade aí é você continuar participando da ceia sem querer deixar o pecado. E na minha opinião, esse texto não autoriza ninguém a deixar a ceia. Porque o texto diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Isso quer dizer, JR, que a ordem que Deus nos dá é que nós devemos tomar a ceia e não abandonar a ceia. De maneira alguma, mas e se eu estou em pecado? Abandone o pecado. E não a ceia. E não a ceia. Se o meu pai me convida para minha casa com os meus irmãos
e eu sou convidado para um jantar que ocorre de uma maneira solene, onde meu pai vai falar e nos aconselhar e tal, e eu digo, não, eu briguei com meu irmão, eu não quero, eu não vou à ceia. Peraí, reconcilia-te com teu irmão primeiro e vai à ceia. Porque eu estou com isso dizendo ao Senhor o seguinte: Senhor, o pecado é mais importante para mim do que a comunhão contigo. Ceia do Senhor é comunhão. Ceia do Senhor é comunhão com os irmãos. Eu prefiro o meu pecado do que continuar tomando a ceia. Então, meu irmão, quem age assim está decretando a sua doença espiritual e a sua morte, e não só espiritual, pode ser morte física. Pastora Elaine Cruz, vice-presidente do Ministério Fronteira na Barra, da Tijuca, é a nossa menina da mesa de hoje. Bom dia, bem-vinda. Que pensa, querida irmã, sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, aos ouvintes. Eu vinha para cá pensando em quantas coisas já foram colocadas como indignas sem serem, assim, tipo de ilustração. Quem já é evangélico há algum tempo ou pertenceu a algumas denominações sabem disso, do tipo, se você fez sexo com o seu marido ou com a sua mulher por 3 dias antes da ceia, não pode tomar ceia, né? Eu lembro que tinha um banco na igreja que eu frequentava, que era o banco das meninas que estavam menstruadas, porque se você tivesse menstruado, você não podia tomar ceia, e era uma vergonha o dia da ceia, porque assim, você sentava naquele banco e todo mundo sabia que aquele banquinho era o banco das meninas que estavam ali, enfim, tantas coisas que foram colocadas como indignas e que, na verdade, não tem a ver com o texto bíblico. Concordo, isso só para a gente mostrar a relevância desse texto, da forma como a gente tem que ver de fato, como tem sido visto aqui. A ceia é um ato memorial, já foi dito aqui. E Jesus estabeleceu para que a igreja sempre se lembrasse e não se esquecesse, isso é, trouxesse à memória o sacrifício dele na cruz do Calvário. Então, quando a gente bebe o suco de uva, ou vinho, a gente está bebendo algo que vai continuar sendo suco de uva, mas que representa e que simboliza o sangue de Jesus que foi vertido para pagar a nossa redenção. Quando a gente come o pão, a gente está comendo pão, que vai continuar sendo pão, mas que representa o corpo dele que foi moído pelas nossas transgressões. Então, na realidade, é um ato em que eu tenho que trazer à memória o sacrifício de Jesus na cruz por mim, para perdão dos meus pecados, para regeneração da minha vida, para justificação e para pagar as minhas transgressões. A partir do momento, como já foi dito aqui, e que eu, de uma forma deliberada, decido continuar na transgressão, continuar no pecado, eu estou diminuindo, eu estou anulando o sacrifício de Jesus na cruz. Então, quando fala de uma forma indigna, tomar a ceia como se estivesse tomando só um suco de uva ou comendo um pão, sem entender o ato memorial que aquilo simboliza e significa. E também tomar de uma forma consciente de que sou ateu, não acredito em Deus, não creio no sacrifício de Jesus, não estou nem aí para a cruz do Calvário, não quero seguir a Bíblia como deve ser, quero continuar fazendo o meu pecado, mas aí eu vou tomar ceia, porque tem gente que ainda acredita que se tomar o vinho, o sangue de Jesus está dentro dela e vai fazer alguma coisa, ou se comer o pão, alguma coisa vai mudar. Não, é a gente que tem que mudar com relação ao ato tão sério que significa a morte de Jesus na cruz do Calvário. Muito bem. Vou ler aqui o texto para lembrar os nossos ouvintes, companheiros aqui no estúdio estão com as suas Bíblias e poderão acompanhar também o texto primeiro aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 em diante, mas o ouvinte está no trabalho, está em casa, está nos afazeres, pode ser que não tenha em mãos uma Bíblia, né? Então, para ajudar todo mundo a entender, 23 em diante, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si.
Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Tô lendo o texto para ficar um pouquinho mais claro, e dele saltam muitas coisas. Se vocês quiserem destacar, fiquem à vontade. Eu já fiz aqui alguns apontamentos, mas podem iniciar aí destacando alguns pontos do texto que vocês consideram fundamentais para o entendimento do contexto todo. Bom, eu gostaria, Pastor Paulo, eu gostaria de destacar o seguinte: examine-se, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Quer dizer, tem que haver um exame, um autoexame. Parece que a sua tradução diz examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. E pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, na minha tradução, come e bebe para a sua própria condenação. Então, aqui não está dizendo que a pessoa não deva participar. Sim. Mas está dizendo que deva julgar. A palavra julgar, discernir, melhor dizendo, a palavra discernir aí, temos aqui um professor de grego, é diácrinos. E essa palavra diácrino fala de julgar corretamente. Então a pessoa tem que saber, primeiro, o ato. O que é ato? O que ele está fazendo? Por que a gente não abre ceia para quem não é cristão? Na minha visão, eu acho um contrassenso, um despropósito a gente abrir ceia para quem não é crente, porque ele não sabe nada a esse porque não há discernimento, porque não há instrução, ou seja, a instrução precede a celebração. Se a pessoa não for instruída, ela não discernirá. Exatamente. Ela não terá a consciência do que significa isso. É isso, pastor? Isso, porque ela é instrutiva. Ela é um memorial, mas a ceia também é instrutiva. Então, no momento em que a pessoa vai participar da ceia, ele faz um autoexame, ele sabe o que é aquilo. Ele sabe que está fazendo aquilo em memória do Senhor. Ele está celebrando o sacrifício vicário, o sacrifício salvífico. Ele está agora trazendo à memória aquilo que foi a base de sua salvação, que foi a morte vicária de Jesus. E se ele não tem esse discernimento, ele não deve participar da ceia mesmo. Agora, por outro lado, quando se faz um autoexame, aí um cidadão que na minha igreja era mestre em teologia diz assim, que na ceia não deve haver perdão. Ora, onde Jesus está tem que haver perdão. E se houve algum pecado, a pessoa faz um autoexame e reconhece que ele errou, cometeu alguma falha, ele pede perdão ao Senhor. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então acontece que às vezes, quando ele me falou isso, e falou isso para a igreja, eu fiquei tão chocado, porque eu disse, meu Deus, se a gente eliminar o perdão, a gente elimina o perdoador. Porque todas as vezes que há pecado, tem que haver perdão, porque perdão é a única maneira de eliminar o pecado. A ideia dele era, se na hora da ceia você estiver em pecado, você não pode tomar a ceia. E o que o senhor está dizendo é que na hora da ceia você pode confessar a Deus, ter um arrependimento verdadeiro e participar da Santa Ceia. Antes de tomar a ceia, ele deve fazer uma autorreflexão, pedir perdão a Deus, né? E ali tomar a ceia do Senhor. Por quê? O pecado maior é recusar tomar a ceia. É maior ainda. Entendi. Eu gostaria de dizer, primeiro, como eu sou presbiteriano, e na mesa nós temos um irmão da Assembleia Batista e mais ou menos de origem batista, existe uma pequena diferença de entendimento e na verdade eu estou apenas dizendo para que os ouvintes saibam que existe essa diferença. Não é o tempo de discutir isso, é uma coisa que presbiterianos e batistas discutem há muito tempo. Para o presbiteriano, além de memorial e além de ser uma ordenança, a ceia tem um valor sacramental, é meio de graça. Precisa entender o que é sacramental, porque o presbiteriano não tem o entendimento católico romano do que é ser sacramental. Sacramento é uma palavra latina que foi usada para
foi usado para os meios de graça, porque era um compromisso de vida que era feito entre um soldado e o seu general. Os dois tinham um vínculo tal que na hora da batalha, um jurava dar a vida pelo outro. Nesse sentido, a palavra sacramento foi usada pelos primeiros cristãos. Sacramentário, exatamente. Foi usado pelos primeiros cristãos de origem latina, e por isso a palavra sacramento veio e seria usada. Como a Igreja Católica entende sacramento como ex opera operatum, latim também significa que opera por si mesmo, sem precisar de qualquer ação humana, a palavra sacramento ela foi meio que deixada de lado, mas nós precisamos resgatar o sentido dela, e esse é o que o presbiteriano diz. Para o presbiteriano, participar da ceia significa que ele está representando ali o vínculo que ele tem de vida com o Senhor. Ao não participar da ceia, ele está dizendo, olha, eu estou rompendo momentaneamente esse vínculo, de maneira simbólica, porque o que é um sacramento, segundo a concepção reformada, calvinista e tal? É uma graça, um sinal visível de uma graça que não se pode ver, de uma graça que está presente ali e não se pode ver. Quando participamos da ceia, e aí talvez nós possamos voltar aqui a um consenso, quando participamos da ceia, eu tenho que ter um compromisso com Deus. Eu tenho que ter um compromisso com Cristo. Por isso, quando nós dizemos às pessoas, se alguém não é cristão, se alguém, e aí existem algumas igrejas que têm a ceia mais restrita, outras têm a ceia mais aberta, mas se você não é cristão, não participe desse momento, aguarde, espere um momento, porque eu estou te protegendo. Isso aí. Eu estou te protegendo, porque quem come e bebe sem discernir, sem saber o que está fazendo, está se colocando numa posição que é muito temerário. Você está dizendo que você tem um compromisso de vida com o Senhor sem saber que está dizendo isso. E sem ter, de fato, esse compromisso. Pastor Evaldo, a colocação do irmão como presbiteriano é completamente endossada por todos nós. É verdade. Porque a ceia é um momento de consagração, de entrega, de reafirmação de votos diante de Deus. Então, nesse sentido da palavra sacramento, é perfeito, nós estamos dentro da mesma visão. Agora, JR, eu quero chamar a atenção para o que o pastor Paulo acabou de levantar, quando leu. Aqui é uma autoavaliação. Isso aqui elimina muitas práticas dentro das nossas igrejas que eu já presenciei e outros de pessoas que retiram a bandeja da frente do irmão, do membro que está ali, ou da pessoa, num ato até de indelicadeza, de falta de educação, se colocando num lugar de julgamento sobre a vida daquela pessoa. Ele não tem esse poder. O exame é pessoal. Eu não posso fazer o exame da vida do outro. Eu não tenho competência espiritual para tirar da frente de uma pessoa a bandeja com o cálice do vinho ou com o pão. Nós não temos essa competência. O texto é claro, é autoexame, a decisão é do indivíduo diante de Deus. Deixa eu perguntar ao senhor, ao mesmo tempo que a pessoa não tem autonomia para negar a ceia, ela também não tem autonomia para obrigar. Não tem. Perfeitamente. Toma ceia, não, vai tomar sim, rapaz. Não, vai tomar sem vergonha, você vai ter que tomar a Santa Ceia aqui. Porque da mesma, o senhor sabe, da mesma forma que tem o que toma para que o outro não tome, tem o que empurra para que o outro tome. Agora, nesse ponto, pastor Wander, aí para poder entender, o verso 31, ele faz uma menção que precisa ser aí esclarecida à luz da palavra que o senhor nos trouxe. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Alguém pode tomar esta frase do verso 31 e dizer assim, tá vendo? Alguém tem que julgar e não o próprio indivíduo. Então, se é um autoexame, e aí, embora eu entenda muito claramente o que o senhor está dizendo, só para ficar absolutamente claro para os nossos ouvintes, esta ação do Espírito Santo vai revelar ao indivíduo o que está acontecendo. Quer dizer, não sou eu por mim mesmo que farei o julgamento, no sentido de que se a minha tendência é pecaminosa, eu vou achar que eu tô com nota 10,5 hoje aqui. Mas o Espírito Santo vem e fala assim, rapaz, não tinha reparado esse negócio,
não tinha percebido. Esse instante, que é um instante solene. É um momento que não pode ser aquele momento fast food, né? Entendeu? Vamos lá, gente, ó, acabou o culto, ó, vamos, toma aí, engole aí. Eu posso só pra deixar só no pastor Wander aqui, depois abrir pros companheiros. Momento de muita espiritualidade, de muita comunhão, em que o Espírito Santo, nosso Paráclito, que é aquele que nos convence do pecado. A Bíblia é clara, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele que nos convencerá e nos conduzirá ao arrependimento. Então, essa questão é uma questão do indivíduo com Deus. Eu só queria ler o texto, o texto na versão da King James, e aí o pastor pode até comentar, mas ele é bem claro, diz assim: contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. E o verso 32 diz assim, porque é interessante, diz assim: eis a razão tal, né? Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quem é o sujeito aí do julgamento? Em primeiro lugar, 32. Sou eu. Eu posso me julgar e, além de mim, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. O Senhor é que é o grande juiz. É Ele quem sensibiliza o meu coração e, de certa forma, e aí talvez a gente até possa tratar desse assunto ali na frente, existe sim um caso em que a igreja pode exercer a disciplina eclesiástica sobre aqueles que não estão querendo se reconhecer o seu pecado. A Bíblia nos diz que a igreja tem sim uma certa vigilância sobre o foro externo. O foro íntimo pertence à própria consciência. Mas cabe à igreja também orientar os seus membros quando percebe que alguém está vivendo uma vida que precisa ser corrigida e tal. Cabe à igreja, através do seu pastor, através dos seus oficiais, através da sua liderança, daqueles que são designados por Deus para isso, fazer o que a Bíblia chama de exortação ou admoestação. As duas palavras provêm do termo paráclito, que o pastor Wander citou. Paracaléu significa chamar a pessoa de lado. É o que o Espírito Santo nos faz, ele anda ao nosso lado, mas o pastor pode chamar um irmão e dizer: meu irmão, você está aqui, eu estou percebendo a sua vida, não tem demonstrado e tal. Pastor, eu não quero saber disso e tal. Então você vai ser chamado ao conselho da igreja, no caso da igreja presbiteriana, em outras igrejas e tal. A disciplina, agora a disciplina. Vamos lá. E são os 3 passos. Primeiro vai particularmente, depois vai com 2 testemunhas, depois leva ao conselho e leva à igreja. Mateus 18. Agora, reverendo se essa pessoa não quer se corrigir, ela deve ser dita: então você não participe. Deixa eu dar um exemplo prático para ajudar. Engravidou, que é exemplo todo mundo sabe. Engravidou, negócio do transou não entra não, porque, entendeu? O negócio engravidou e tal. O pecado aí, não é engravidar, não transar. Há pessoas que neste caso chegam e dizem: olha, realmente nós erramos, estamos extremamente arrependidos e tal. Há outros que, entendeu? Não tem. Este processo não se torna muito subjetivo? Muito. Identificar se a pessoa está arrependida, não está arrependida? A segunda parte é muito simples. O senhor disse, reverendo Evaldo, que a ceia é um meio de graça. Vai tirar o meio de graça da pessoa? Aí é a questão, se a pessoa tem, quando a gente fala aqui, né, o versículo 32 diz: nós somos julgados pelo Senhor e temos o nosso julgamento, né? Nós temos a capacidade de julgar, e isso é uma capacidade que a gente tem desde cedo, de se autoexaminar, de fazer uma autoanálise. Só que tanto a autoanálise quanto entender aquilo que está prescrito, quais são as leis, porque Deus, quando julga, ele estabelece as leis, ele estabelece os princípios, e a Bíblia traz todos eles. É importante que haja um ensino, por isso que a ceia é um ato memorial, é um ato de consagração, mas também tem que ser um ato em que antes já foi dito aqui, que o fato do porquê da ceia, do pra quê da ceia, do que nós estamos fazendo aqui, isso tem que ser muito bem ensinado, isso tem que ser muito bem dito. Não pode ser um ato, como disse aqui, fast food, porque a pessoa, porque muitas vezes vem naquele movimento do culto, da agitação, vem a professora que dá aula para as crianças e desce na hora, aquela coisa toda, e chega, não é só pegar um pão, é sentar,
entender, às vezes a gente precisa relembrar, trazer à memória o sacrifício de Jesus, tudo aquilo que ele passou por nós, o preço da redenção, a graça que se estende até nós, para que a pessoa possa, aí sim, poder fazer uma autoanálise, porque senão é aquilo, se a autoanálise é rasa, é porque ela não tem muito subsídio para poder pensar. Então, se é um ato memorial, eu tenho que ter memória, eu tenho que ter vivência, eu tenho que saber, eu tenho que ter a consciência do que é a ceia e a consciência de fato dos meus atos e se o que eu estou fazendo é pecaminoso ou não. A partir daí, exatamente. Se a pessoa a consciência dela tá limpa, porque ela conhece os preceitos de Deus, conhece as leis, conhece as regras e tal. A responsabilidade é dela. Ela vai tomar ceia e vai assim. A responsabilidade é dela, é isso? A responsabilidade é dela. A consciência pode estar limpa por falta de conhecimento. Isso, por falta de conhecimento. Cauterizada. Por isso que o ensino precisa ser colocado. Vamos entender. Que o Espírito Santo vai trabalhar. A palavra disciplina é a mesma raiz da palavra discipulado. Exatamente. Não pode haver disciplina se não houver discipulado. E aí, quando eu estava falando aqui da disciplina eclesiástica, é o acompanhamento do pastor com os membros, é os próprios oficiais da igreja participarem da vida da igreja. Então, o caso da mulher grávida, da menina que engravidou. A pessoa está lá, muito bem. Aí revelou arrependimento. Vou partir para a prática. Sim, revelou arrependimento. Estou arrependido, qualquer coisa, roubou um banco, cara deu cheque sem fundo, a mulher mentirosa, outra maledicente, tá certo? Colou na prova, vambora. Aí bom, enfim, olha, é um negócio que eu tô muito arrependido e tô muito triste, de fato. Neste caso, você tem uma pessoa arrependida. Tão arrependido quanto qualquer outro que pode estar arrependido. O que o senhor está dizendo, deixa eu ver se eu entendi. O senhor está dizendo que a disciplina, embora acompanhada pelo discipulado, ela é aplicada quando a pessoa não revela nenhum arrependimento. Ela é contumaz e rebelde. Correto? Eu fiz e faço outra vez. Outra coisa, pastor, tem muita gente nessa igreja que faz isso. Aquele discurso que quer envolver todo mundo, tudo mais. Neste caso, pergunto eu. A pessoa pode ser aconselhada, olha, fulano, então é o seguinte, você não me parece pronto para participar da Santa Ceia. Eu oro a Deus para que o Espírito Santo haja na sua vida e haja arrependimento. Muito bem, ok, foi dada a orientação. Chegou o dia da Santa Ceia, tá lá o irmão, já com a mão prontinha, estendida. Passou o oficial da igreja com a bandeja, ele toma a ceia. Responsabilidade dele. Sim, é isso? É isso, pastor Vanessa, pastor Paulo. Ninguém vai dizer, ô irmão aí, não de vermelho aí. De vermelho, você aí mesmo. Você não participa da Santa Ceia, não. Inclusive, se a ceia do Senhor é um momento que nos remete ao sacrifício de Cristo. É um momento em que nós estamos pensando na graça de Deus, na sua misericórdia. Eu vejo a ceia também como um momento de restauração. Com certeza. Se uma pessoa vem à igreja e ela está, digamos, em pecado naquele momento, eu vou dar a instrução do significado da ceia do Senhor. Eu vou levá-la pela palavra a uma consciência. E vou também crer que é possível que naquele momento, no ato, naquela hora, ela possa se quebrantar diante daquela pregação dramatizada que é a ceia do Senhor. Que ela pode renovar a aliança dela com Deus, ela pode renovar os votos naquele momento. Quer ver um exemplo, doutora Elaine? A questão do ladrão da cruz é muito emblemática. Com certeza. Quem é que imaginaria, dos que estavam assistindo a cena, que o homem estava salvo ou que entraria no paraíso? Foi uma questão do momento, naquela circunstância, e pela graça de Deus, assim como pode acontecer em qualquer momento da vida humana. Muito bem, aqui eu queria, pois não. Há outros casos, a gente precisa analisar aqui também, sob o ponto de vista bíblico, que é o caso do irmão ou da pessoa que vai tomar a ceia do Senhor e está com ódio do seu irmão. Porque há muitas situações, JR, que são visíveis. Você falou de engravidar, a pessoa... mentiroso, maledicente. Mas há esses pecados que são ocultos e que você não tem como identificar. A pessoa vai tomar ceia com ódio do seu irmão, com raiva do seu irmão, sem perdoar o seu irmão, aí ninguém tem como identificá-lo senão ele mesmo, e não basta ele ali pedir perdão a Deus, porque o ofendido é o irmão. Então o perdão se busca ao ofendido. Se ele pecou contra a igreja, tem que pedir
pedir perdão à igreja. Se pecou contra o irmão, tem que pedir perdão contra o irmão, ao irmão. E se pecou contra Deus, vai pedir perdão a Deus. Nesse momento em que ele esconde isso e toma sem que ninguém saiba, ele está trazendo juízo para a sua própria vida. Deixa eu ver se eu entendi, pastor. Nesse instante, movido pelo Espírito Santo de Deus, o indivíduo toma uma decisão. Sim. Reconheço o pecado, que eu estou brigado com meu irmão, estou com ódio. Né? O Espírito Santo me mostra isso. Aí eu reconheci isso aqui, revelado pelo Espírito Santo. Tá na hora da ceia. Eu tomo a decisão de fazer as pazes com ele, tomo a ceia e após a ceia, no momento oportuno, porque você tem hora para isso, pode não ser exatamente durante o culto, pode ser exatamente ao final do culto, pode ser um pouco mais adiante, a pessoa vai lá e faz as pazes, ou seja, ela cumpre aquilo que ela percebeu, que Deus mostrou para ela na hora que ela estava tomando a Santa Ceia. É isso, pastor Paulo? Olha só, J.R., eu tenho por hábito na nossa igreja fazer o momento do perdão, exatamente o contrário senso do que o irmão disse que não tem perdão, então cria o momento do perdão, só para contrariar aquela teologia. Então assim... E para ensinar a verdadeira. Exatamente, ensinar a verdade aos irmãos. Então nós paramos um momento, solta uma música, o fundo, uma música que fala sobre perdão, e todos nós curvamos as nossas cabeças, pedimos perdão a Deus, porque existe um irmãozinho humilde que está lá, porque ele brigou com o filho, ou com a filha, ou com o marido, ou com a esposa, e ele se sente sem condições, ele não entende essa questão. Então, para evitar isso, nós criamos um momento do perdão. É o momento em que, se alguém pecou contra o irmão, se levanta, vai lá e fala: irmão, eu queria pedir perdão, irmão, depois eu esclareço, mas eu queria perdão, eu queria dar um abraço no irmão, me reconciliar com o irmão. Todos têm essa oportunidade, porque depois de passado isso, quer dizer, o que você colocou é uma situação em que não há essa oportunidade. Às vezes a pessoa não está presente naquele culto. Não está presente. Exatamente. Mas ela pode essa tomar a decisão dele é fundamental. Agora, nós franqueamos a oportunidade para que haja... É um contexto da liturgia dele. Essa reconciliação. É que às vezes... Ou seja, trazer a oferta, conserta com teu irmão. Eu quero pedir perdão, mas ele não está pronto para isso agora. Não é um momento adequado, a pessoa fica envergonhada e tudo mais. O momento litúrgico está aqui expresso, mas a decisão é essa. Muito bem. O outro ponto aqui é o seguinte: quando o texto no versículo 30 fala sobre fracos, doentes e não poucos que dormem, o que é isso? O que significa isso? E isso é resultado de quê? Porque fraco, doente e que dorme, eu tenho a impressão que as comunidades tem bastante gente aí fraco. O que dorme, então, tem bastante também. Eu quero ouvir a opinião dos companheiros sobre esse assunto. E não é dormir de sono, não. É gente que está dormindo na vida espiritual. A outra coisa, bastante simples, é o seguinte: criança pode? Sim ou não? Outra coisa é o seguinte: fim de ceia. Vocês sabem o que é isso, tá certo? Acabou o culto, tá todo mundo lá na porta conversando, alguém vai lá na ceia, que tá ali à mesa, ou já foi levada para a estrutura interna da própria igreja, e alguém vai lá e pega lá o vinho, pega lá o pão, ou uva, seja lá o que for. Tem algum problema nisso aí? Entendeu? Tem alguma consequência para quem age assim? Eu quero ouvir a opinião dos companheiros já aqui no nosso debate 93 de hoje. Este é o debate 93 com J.R. Varga na 93 FM. Pesquisa 93. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, J.R., aos nossos queridos ouvintes, aos nossos amados debatedores. E a pesquisa é a seguinte: você costuma deixar de tomar a Santa Ceia quando você não se sente assim preparado para isso? Olha aí. 72% dos nossos ouvintes afirmam que deixam de tomar a Santa Ceia. Aqui pela internet, Marcelo, 67% também dizendo que sim. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, a participação de cada um deles. Estamos tratando sobre esse assunto hoje. Um ouvinte nos encaminhou um e-mail citando o texto de Coríntios 11:27, depois perguntando o que é comer a Santa Ceia indignamente, quais os perigos que corro, por que não são todas as pessoas que podem participar da ceia, existe alguma situação em que não devo tomar a Santa Ceia? Aí fomos pro texto, abrimos o texto bíblico, estamos discutindo o texto bíblico, procurando instruir esses ouvintes maravilhosos que nos prestigiam com a sua maravilhosa audiência. 93 FM. J.R. Vargas
aqui o Debate 93. Vou começar, companheiros, aqui por gentileza, no versículo de número 30, a questão dos fracos, doentes e os não poucos que dormem. O pastor Wander inicialmente trouxe uma palavra sobre a questão da comunidade que se reunia, e aí, por uma coisa absurda, eles acabaram segmentando o grupo dos que tinham com o grupo dos que não tinham, e alguns chegavam até o ponto de se excederem até a ficarem bêbados. Ou seja, o cara tava, isso era o culto? Tava era anterior. Pré-culto, né? Pré-culto. Porque no Cadiana lá, pro Cadiana e Eli lá, Cadiana e Eli lá, era comum o camarada ir lá pro templo já, entendeu? E aí o Eli ficou assustado com aquela história. Bom, enfim, isso tudo acontecia no pré, mas dentro do clima, né? Olha, estamos indo para a reunião. Muito bem, este assunto aqui, fracos, doentes, não poucos os que dormem, tem a ver com isso? Com um ambiente equivocado, com a perspectiva errada, ou tem a ver com tomar a Santa Ceia de maneira indigna? Já definimos aqui o que é indigno, certo? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, porque esse é um texto que eu fiz muita exegese sobre ele para entender isso, porque eu durante um tempo eu fiquei muito curioso, o que a Bíblia quer dizer com isso? As palavras usadas aqui, fracos, é astenos em grego, de onde vem astenia. Astenia é uma palavra usada muito em doença. Miastenia é uma fraqueza, né? Neurastenia, a pessoa com fraqueza nos nervos e tal. Fraqueza no sentido de saúde, e pode ser a saúde física ou espiritual. Doentes, aqui, é aquele que não está só fraco, ele já adquiriu arrostos. A palavra aí é sem força, doente com uma enfermidade. E o decorrente da astenia. Decorrente da astenia. Então, porque está fraco e fica doente. Exatamente. E porque está fraco e doente. Os que dormem é um eufemismo, quer dizer, uma maneira de dizer a morte. Paulo diz assim: não quero que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, quer dizer, aos que morreram. E ele vai falar da ressurreição. Então nós temos uma sequência. Fraco, doente e morto. Fraco, doente e morto. Esse texto não está falando apenas daquele distúrbio de Corinto, porque senão ficaria só para Corinto. As igrejas que não tem koinonia. Não tem isso aí. E pensa, quando a gente fala, era antes do culto, a gente pensa no culto de hoje em dia, onde o pessoal chega, deixa o carro lá fora, entra, senta todo mundo. Não. Lá, o culto não era uma coisa feita como nós hoje, era uma casa, as pessoas se reuniam, não havia templo, as pessoas se reuniam em casa. Então, você chega na casa de alguém, vai ter um encontro, reunião de oração, tem um lanchinho, come alguma coisa antes e tal, isso acontece. Aquilo acontecia lá também. Só que como o vinho fazia parte da alimentação diária, alguns exageravam no vinho. Outros comiam rápido porque os pobres estão chegando. Então não era por causa disso. Não era por causa disso. Porque ali era um aspecto referente à também comunidade. Também acho que não é só pelo momento da ceia. Eu traduziria isso aqui de uma maneira assim, bem livre, né? Uma paráfrase, dizendo o seguinte, que muitos estão fracos, se tornando doentes e morrendo, porque estão vivendo uma vida indigna daquilo que vocês estão pregando no dia a dia, daquilo que vocês estão celebrando na ceia do Senhor. Uma hipocrisia. É uma hipocrisia. Incoerência. O que torna a pessoa doente, o que torna a pessoa fraca, o que pode levar inclusive à morte física e até a morte espiritual e a morte física, é o fato da pessoa viver uma vida dupla, viver como se adorasse a Deus e estivesse em comunhão com o corpo e com o sangue, mas está vivendo lá a sua vida sem ter nenhuma comunhão com o corpo e com o sangue. É um religioso. Ele, na verdade, toma a ceia mentindo, dizendo, olha, isso para mim não representa nada. Evaldo, na sua análise exegética, eis a razão. É o que é? É justamente isso, porque a razão... Por esta razão? Por este motivo? Exame, por esta causa? Por causa do exame mal feito. Então ele está conectado ao verso anterior. Exatamente. Correto? Então o verso 28 fala sobre o autoexame e o verso 29 fala sobre o discernimento. Ou a consciência, conforme o pastor Paulo leu. Então nós temos aqui, sem autoexame e sem discernimento, gera fraco, doente e morto. Mas não é só o momento da ceia. Sim, na vida toda. Na vida como um todo. Vivendo a minha vida do jeito que eu quero, então eu chego na ceia, a ceia me obriga a parar. Premeditado não pode. Por isso a ceia é importante, porque ela faz com que de tempos em tempos eu pare e fale, peraí,
eu estou vivendo isso que eu estou pregando? Ok, concordam, companheiros? Olha, eu queria só pois não, pastor Paulo, que eu achei fundamental. Primeiro, o que o reverendo Evaldo colocou. Pode chamar de Celso. Celso. Celso é um nome genérico para quem não lembra o nome do colega e irmão. Eu estou me examinando aqui, estou me arrependendo do meu erro. Ele fez uma colocação, Jota, que realmente foi para mim uma novidade muito grande e de muita profundidade. Porque, primeiro, se todo salvo é convidado a participar da ceia, então ele tem que participar e deve participar. E se ele está vivendo uma vida dupla, uma vida indigna, ele vai participar da ceia, mantendo essa vida, ele se enquadra. Indignamente. E mesmo que ele não participe, ele se enquadra. Com certeza. Porque ele tem que participar. Então ele é pego de duas maneiras. Parabéns por sua exegese, que foi fantástica. Eu nunca li nada a respeito. Pronto, aí. Muito bem. Palavra boa, hein? Que bom, louvado seja Deus. Agora, aqui existe, JR, nitidamente uma ideia de juízo e de consequência. Né? O salário do pecado é a morte. E a questão do juízo de Deus por uma irresponsabilidade do indivíduo diante daquilo que está sendo feito. Exato. A pessoa tem até o direito de não querer sair do pecado. Agora, ela tem o dever de respeitar o sacrifício de Jesus. É isso que as pessoas precisam entender. A partir do momento em que ela menospreza, em que ela torna a menor e que ela despreza o sacrifício de Jesus na cruz, porque ela sabe daquilo aqui e não leva em consideração, isso é uma coisa muito séria. Então ela tem o direito de não querer se arrepender, de querer continuar no pecado. Agora, não brinca com Deus, não brinca de querer tomar a Santa Ceia, fingir que, né, ter uma vida, doutora, porque essas questões trazem consequências. Ela tem o direito, mas isso é a atitude do incrédulo. Com certeza, não é a atitude do cristão, santo, do que é salvo em Cristo, do que conhece, de quem foi atingido pela nova vida. Sim, isso aí. Não, Atos capítulo 7, versículo 51, e vós resististes ao Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está sempre convencendo. Com certeza. Tá sempre dando e se ela tem coração duro para isso? Resiste, Aí eu me lembro de Ananias e Safira. Com certeza. Eu me lembro de Ananias e Safira. Porque o que aconteceu com Ananias e Safira, eu já me perguntei, será que eles estão salvos ou não? Eu já me perguntei, sinceramente. Eu creio, como presbiteriano, eu creio que quem de fato é salvo não perde a salvação. Outros creem que pode acontecer. Isso, a divergência de opinião não há. Depois nós podemos conversar sobre isso. Mas no caso de Ananias e Safira, a Bíblia diz que, inclusive, Deus muitas vezes tira o justo antes que ele cometa um pecado maior. Exatamente. Eles estavam caminhando por uma apostasia tal, uma destruição tal, que eles poderiam perder completamente a sua vida. E Deus os impediu de consumar aquele ato. E as crianças, hein? E as crianças? Olha, existem crianças que já têm uma consciência... Não são membro. Criança que não é membro. Não, ok. Isso mesmo que eu estou falando. Criança. Eu não estou falando bebezinho de 2, 3, 4 anos. Mas crianças de 7, 8, 9, 10, 11 anos, que ainda não se batizaram, que ainda não são membros da igreja, que têm essa consciência do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que conhecem, que reconhecem o que Jesus fez na cruz do Calvário, e eu não vejo, a despeito de saber que há algumas igrejas que proíbem, eu não vejo o porquê dessa criança não poder participar da ceia. Ao longo de muitos países e muitas denominações, há crianças que, já na fase dos juniores, a partir dos 9 anos, 7 anos, que tomam a ceia, eu pessoalmente não tenho nada que eu possa dizer. A criança tem consciência? Ela entende? Tem criança que entende plano da salvação melhor do que muito adulto. Sim. Agora, se não entende... Se não entende, não toma. Então, peraí. Então é feita uma avaliação anterior. Com certeza. Há uma orientação, uma avaliação anterior. Da mesma forma, a criança precisa ser orientada. Então, a dúvida aqui é simples, bastante simples, né? Nós temos referências à Santa Ceia, a partir da instituição da Santa Ceia, Páscoa e Santa Ceia vão se misturar ali. Exatamente. Muito bem, nós estamos com os discípulos, estavam ali, todos eles adultos, inclusive o Judas, bem adulto para tomar aquela atitude dele. Muito bem. Na sequência disso, as reuniões acontecem nas casas. Primeiro dia da semana, no dia da ressurreição, eles se reúnem e celebram a ceia, como está aqui dito no texto bíblico, certo? Nesta casa, por inferência, você tem cara de 20, de 30, 40, 50, pode ser que tenha de 7, de 6, de 5, de 4, de 8, de 10. Certo? Há alguma menção sobre proibição? Não. Ou o princípio estabelecido é esse que está aqui
e ele é aplicado em qualquer outra situação. E aí cada denominação vai definir a sua a partir deste princípio que está aqui. É isso, gente, sem nos alongarmos muito. O princípio para mim é esse para criança que tem a consciência ou para o adulto. Agora, é importante, JR, não permitir, até por uma questão de educação e formação da criança, que ela banalize. Meu filho não tem ainda esta consciência do texto bíblico. Ele vai à mesa com aquela curiosidade com os colegas e diz, não faz isso. Eu quero mostrar para ele o seguinte, que aquilo ali é uma coisa séria. Não é um playground, não é uma brincadeira, chegar lá e ficar comendo os pãezinhos e bebendo os cálices. Perfeito. Fim de ceia, o culto tava animado, entendeu? O culto tava animado e tudo mais, e aí sobrou lá algum problema, não, isso é um negócio consagrado tem que e não pode mexer nisso aqui. Como é que é? Tem que tomar cuidado aí para não criar aquela sacramentalização que é errada. Exatamente. Quer dizer, isso aqui é santo, isso aqui não pode nem tocar, isso aqui tem que ser guardado no o ato ou é o alimento? A questão não é essa. A questão é a seguinte, aquele alimento foi consagrado para o uso de Deus e não pode ser banalizado. É uma questão de ensinar as pessoas a terem respeito por aquilo, mesmo que já acabou. Se alguém chegar lá, pega e come como se fosse um petiscozinho, toma um golinho, é pecado? Não é pecado. A pessoa vai ser condenada? Não vai ser condenada. Mas se ela continuar com essa atitude de banalização daquilo, ela, no decorrer do tempo, ela será, de alguma forma, não é adequado, então. Não é adequado. É isso, companheiro. De acordo. O pastor Paulo tem uma palavra ainda sobre as criancinhas, só pra gente fechar. Assim, que, embora a ceia seja uma proclamação de uma nova aliança e da graça de Deus, isso deve ser restrito às pessoas batizadas e pessoas convertidas e salvas por Cristo Jesus. Embora seja uma proclamação de uma nova aliança e da graça de Deus, a ceia não deve ser as pessoas que não são batizadas e não fazem parte da membresia da igreja não devem participar. Da membresia daquela igreja? A nossa denominação trabalha assim. Sim, mas daquela igreja ou de qualquer outra igreja evangélica? Eu estou falando em nome da minha denominação, porque eu estou há 46 anos na Assembleia de Deus. Então, assim, nós não entregamos ceia para criança, salvo se ela tem 12 anos, foi batizada nas águas. Certo. E para as pessoas não crentes, nós não entregamos ceia. Certo. E a questão de ser livre, ultra livre, ou ser fechada, ultra fechada, é o departamento. Eu entrego ceia, mando distribuir ceia para todos os que estão nos visitando, mas faço questão de dizer, se você está em comunhão com a sua igreja, então participa da ceia. Membro de qualquer uma outra igreja evangélica. Está em comunhão com a sua igreja, eu não vou julgar ninguém. Claro. Agora, criança nós não usamos distribuir só um esclarecimento bem rápido. A igreja presbiteriana batiza crianças. Então, se a criança é batizada, ela pode tomar a ceia. Na igreja presbiteriana, é preciso que a criança faça uma declaração formal da sua fé, que nós chamamos de pública profissão de fé. Então, na igreja presbiteriana, uma criança com 12 anos, ela pode chegar e dizer, olha, eu tenho consciência disso. Ela vai ser examinada pelo conselho da igreja, e o conselho vai dizer, olha, essa criança já tem discernimento, então ela, a partir de agora, ela passa a ser membro comungante. E antes ela era membro não comungante da igreja. Apenas um esclarecimento. Este assunto, companheiros, é o seguinte, cada igreja tem a sua dinâmica de celebração de ceia, né? A maioria das igrejas evangélicas celebram a Santa Ceia. Vocês sabem que existem algumas que estão abolindo a Santa Ceia. Não é o nosso foco aqui. Não. Naquelas que celebram a Santa Ceia, pelo menos uma vez por mês a ceia é celebrada. Pelo menos, algumas igrejas fazem dominicalmente, quinzenalmente, enfim. Pelo menos uma vez no mês a ceia é celebrada. É um instante especial, é um momento especial, onde não pode haver aquele desespero, o fast food aqui que eu exemplifiquei, mas deve ser trabalhado claramente este assunto, esse tópico que aqui está, com a seriedade que esse tópico tem para o crescimento espiritual dos nossos ouvintes. Então, fico aqui com uma das frases ditas: não banalize em hipótese alguma a Santa Ceia. Leia o texto bíblico. Jesus celebrou a Santa Ceia, Jesus instituiu a Santa Ceia. O texto aqui de 1 Coríntios 11, existem princípios e até etapas estabelecidas aqui, as razões para que a Santa Ceia exista
Vamos lembrar que alguns usam ceia do Senhor, outros usam Santa Ceia, não é menor ou maior. O que nos importa é que o convite é feito por Cristo, assentar-nos à mesa com Ele é um privilégio, é uma honra. Deixar de participar da ceia porque está em pecado é permanecer em pecado e não deixá-lo, é deixar a ceia. Quando você vai participar da Santa Ceia, identifica a frutação do Espírito Santo, algo equivocado na sua vida, você deixa o pecado e corre para a ceia. É isso, gente? É isso. Fechamos? Sim. Fechamos. Muito obrigado aos companheiros, muito obrigado pelos esclarecimentos. Pesquisa 93. A pergunta foi a seguinte: você costuma deixar de tomar a Santa Ceia quando não se sente preparado para isso? A gente começou com 72% dos ouvintes afirmando que deixam sim, e a gente encerra com 77% deles afirmando que sim. Quero agradecer a participação dos nossos amados ouvintes com a gente hoje, participando aqui, descrevendo um pouco sobre a questão da Santa Ceia, a importância da Santa Ceia na nossa vida e o privilégio que temos de participarmos dela nesse instante. São tão preciosos que nos lembram esse sacrifício do Senhor Jesus Cristo, a sua morte e o fato de sermos um pela graça do nosso Deus e Pai. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração, alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Ouvinte dizendo: olho de um lado para o outro e não tem jeito, gente. O ímpio é mais próspero que os filhos da luz. Eu vejo gente que não tem o menor compromisso com Deus e as coisas acontecem com uma facilidade tremenda. Seus problemas são mais a menos. Em contrapartida, vejo cristãos fiéis que sofrem a vida inteira. Parece que não tem um momento de descanso, sabe? E jamais desfrutam das coisas boas dessa terra. Como entender isso, hein? O que significa o texto de Mateus 19:24, que diz: mas faça um camelo passar pelo buraco de uma agulha, que o rico entrar no reino dos céus. Há quem afirme ainda que para desfrutar da eternidade é necessário sofrer nessa vida. É isso mesmo? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Vander, muito obrigado, querido. Deus abençoe sempre. Obrigado, JR. Quero deixar aqui um beijo muito grande para a Primeira Igreja Batista do Recreio. Muito obrigado, pastora Elaine Cruz. Obrigada, JR. Um beijo a todos os ouvintes do 93 e a todos do Ministério Fronteira. Reverendo Evaldo, obrigado, um abraço. Um abraço, JR. É um prazer sempre estar com gente inteligente, gente que ama o Senhor e gente que trabalha dentro da palavra de Deus. É uma alegria estar com esses irmãos e estar aqui nessa rádio. Obrigado, meu irmão. De Deus, viu, maravilha. Irmão? Pastor Paulo, obrigado, meu irmão. Um grande abraço. Obrigado a você, JR. Queria aproveitar e mandar um abraço e um beijo para a membresia da Assembleia de Deus Betel, convidando todos para nesta quinta da conquista estarem juntos para celebrarmos o nome do Senhor. Nesta quinta-feira, convido o pessoal de São Gonçalo para estar conosco. Estou encontrando com o Celso. Vou mandar um abraço. Diz que o Reverendo Evaldo mandou um abraço pra ele, tá bom? Se eu encontrando com ele, não esquece não. Vou consultar na Bíblia o nome. Promete? Não esquece não? Não. Então, o senhor vai encontrar com o Celso. O Celso vai falar com o senhor. Sou eu, o Celso. Aí isso diz. E vamos chamar de Celso agora. Olha aí. Muito obrigado aqui a nossa equipe trabalhando muito pela realização do nosso Debate 93 de hoje. Muito obrigado aqui a Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, a Pet Girl, a Letícia Roseno, a Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a nossa Cátia Regina, a popularíssima Catita. Vou pedir o pastor Vander, por favor, para orar conosco. Vamos apresentar este tema diante de Deus em oração, assim como vamos orar pelos enfermos e enlutados, como temos feito todos os dias, sempre em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, nós te agradecemos esta oportunidade, pedimos que o Senhor nos dê cada vez mais responsabilidade com as tuas coisas, especialmente na celebração da ceia do Senhor nas nossas igrejas.
Que seja ela, Senhor, um momento de proclamação, como diz a tua palavra, do amor e da graça de Jesus Cristo. Olha agora, Senhor, para os enfermos, para aqueles que sofrem, aqueles que estão nos hospitais, nos presídios. Ó Deus, venha com providência, com graça. Nós lembramos de alguns nomes, mas o Senhor conhece a todos e nós suplicamos a tua misericórdia, bem como para a vida de cada um de nós, nossas famílias e igrejas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.